Pare e pense em uma coisa. Se alguém te dissesse em 1997 que o mundo em 2026 seria exatamente do jeito que estamos vivendo hoje, você acreditaria? Provavelmente acharia uma loucura completa. Mas e se eu te disser que o campeão da Copa do Mundo de 2026 já foi cravado há quase 30 anos? Aí você pode pensar, mas isso é só mais uma daquelas teorias furadas da internet. Só que o mistério fica incrivelmente bizarro quando outra fonte, que não tem absolutamente nada a ver com desenhos animados, uma das revistas de finanças e geopolítica mais exclusivas e influentes do planeta, publica uma capa com uma imagem encriptada que aponta exatamente para o mesmo destino. Duas mídias completamente diferentes, separadas por décadas, desenhando o mesmíssimo cenário para o futebol mundial neste ano de 2026. Prepare-se, porque hoje nós vamos conectar os pontos de uma das coincidências mais assustadoras de todos os tempos. Quem realmente vai erguer a taça? E por que o mundo já parece saber disso? Não é de hoje que a internet para quando uma suposta previsão de Os Simpsons se concretiza. Se existe uma série que conseguiu construir uma reputação quase sobrenatural ao longo dos anos, com certeza é a nossa querida família amarela. Durante décadas, os roteiristas acumularam uma quantidade absurda de acertos que pareciam impossíveis na época. A eleição de Donald Trump, a compra da Fox pela Disney e até o surgimento das chamadas de vídeo. No universo do futebol, eles também já brincaram com o nosso psicológico. Quem não se lembra do episódio que antecipou a trágica lesão de Neymar na Copa de 2014 e a dolorosa derrota do Brasil para a Alemanha? Mesmo errando a fase exata da competição, o visual da coisa foi cirúrgico. É claro que boa parte dessas histórias tem uma explicação lógica baseada em estatística e pura coincidência, mas isso nunca impediu a internet de criar teorias fascinantes. E agora, com o Mundial de 2026 acontecendo neste exato momento, os fãs resgataram uma relíquia de arquivo que está deixando todo mundo de cabelo em pé. Open wide for some soccer! The Continental Soccer Association is coming to Springfield. It's all here. Fast kicking, low scoring, and ties. You bet. Para entender de onde surgiu tudo isso, precisamos voltar no tempo, mais precisamente para o dia 2 de novembro de 1997, quando foi ao ar o quinto episódio da nona temporada, chamado originalmente de A Família Cartucho. A trama principal, na verdade, é uma grande sátira sobre o porte de armas nos Estados Unidos. Tudo começa quando a família decide assistir a uma partida de futebol que a televisão anunciava de forma extremamente exagerada. O comercial vendia o evento como a partida mais importante de todos os tempos, que definiria de uma vez por todas qual é a maior nação da Terra. Só que o jogo é uma chatice monumental. Para zoar a forma como os americanos viam o esporte na época, algo parado e sem graça, os jogadores ficam apenas tocando de lado, o placar não sai do zero e até o Rei Pelé aparece fazendo propaganda de papel toalha no meio do tédio. Aos 83 minutos, a torcida perde a paciência, estoura uma briga generalizada nas arquibancadas e o caos toma conta de Springfield. Lojas são saqueadas e, para proteger a casa, Homer toma a decisão polêmica de comprar um revólver, gerando toda a crise familiar do episódio. O desenho foca tanto na piada da arma que acaba sem mostrar quem ganhou o jogo. Por décadas, foi só mais uma piada esquecida. Mas quando você olha para os dois países que estavam em campo naquele gramado, o cenário muda completamente. As duas seleções eram México e Portugal. Muitos torcedores defendem que aquele jogo de 1997 não era uma partida qualquer, mas sim a previsão exata da grande final da Copa do Mundo de 2026. E os argumentos dos fãs são surpreendentemente intrigantes. O primeiro argumento é puramente matemático. O episódio foi exibido em 1997, e desde então, o planeta assistiu a exatamente 7 edições da Copa do Mundo. A atual edição de 2026 é, adivinha só, a 8ª Copa realizada após o lançamento do episódio. Acha uma coincidência boba? Então conta no dedo quantas letras tem a palavra P-O-R-T-U-G-A-L. Exatamente 8. O segundo ponto é geográfico. A Copa de 2026 está sendo organizada de forma inédita por 3 países da América do Norte: Estados Unidos, Canadá e México. E onde acontece a partida que causou o caos na animação? Em território norte-americano, o palco central onde as fases finais do torneio real estão acontecendo. Alguns fãs foram além e começaram a comparar o design do estádio genérico do desenho com o sofisticado MetLife Stadium, em Nova Jersey, o local escolhido para receber a grande finalíssima deste ano. Existem semelhanças estruturais divertidas, o que fica ainda mais curioso quando lembramos que o MetLife Stadium só foi inaugurado em 2010, 13 anos depois que o episódio foi ao ar. E toda aquela atmosfera que a TV do desenho mostrava, de um evento histórico e dramático, casa perfeitamente com o clima real deste ano. Afinal, este é, muito provavelmente, o último capítulo da lendária carreira de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo. Uma final onde ele busca o único título que falta em sua prateleira seria o roteiro perfeito para a grandiosidade daquela animação.
Mas é aqui que a nossa história cruza a fronteira dos desenhos animados e entra no terreno das elites globais. Dá uma olhada com muita atenção para esta imagem na tela. Esta é a capa oficial da prestigiada revista The Economist, com as previsões mundiais para este ano, intitulada The World Ahead 2026. Para quem não conhece os bastidores, essa revista pertence a famílias extremamente ricas e influentes da Europa. Todo fim de ano, eles publicam uma edição especial com uma capa que funciona como um verdadeiro quebra-cabeça geopolítico. Eles enchem o desenho de símbolos ocultos, mensagens subliminares e códigos para sinalizar o que eles esperam ou sabem que vai acontecer no mundo. Se você analisar o centro da ilustração de imagem sublinhado, vai ver mísseis, tanques de guerra, inteligência artificial, moedas e crises políticas. É um ambiente tenso, mas se você descer os olhos até o canto inferior direito de imagem, há um detalhe isolado que quebra totalmente o padrão do resto da imagem. Lá embaixo, há um jogador de futebol chutando uma bola, e as linhas desse chute se conectam diretamente com o centro dos grandes acontecimentos do planeta. Logo no topo da página, a revista destaca a frase Sporting Values Political Football, valores esportivos, futebol político. Ou seja, eles estão deixando claro que o esporte será usado como uma peça de xadrez de grande influência este ano. E o detalhe que arrepia, o jogador desenhado na capa de imagens está vestindo uma camisa vermelha, as cores exatas da seleção de Portugal. Para os teóricos de plantão, a silhueta magra, o cabelo e a mecânica do chute são uma alusão direta e inconfundível à figura de Cristiano Ronaldo. Como é que uma revista de alta inteligência geopolítica decide colocar um jogador de Portugal influenciando o mapa do mundo exatamente no ano em que a profecia dos Simpsons se alinha? Antes de você sair por aí apostando todo o seu dinheiro ou acreditando que os roteiristas de Hollywood têm pactos sobrenaturais, vamos analisar os fatos com um pouco de inteligência e o pé no chão. Se assistirmos ao episódio com atenção, percebemos que em nenhum momento a palavra Copa do Mundo ou FIFA é mencionada. A propaganda fala apenas sobre uma partida organizada por uma associação de futebol. O estádio no desenho também usa uma estrutura clássica e genérica dos anos 90. Arquibancadas abertas e sem cobertura, algo comum na época e que se parece com dezenas de estádios pelo mundo, não necessariamente o MetLife Stadium. Além disso, os próprios produtores de Os Simpsons já explicaram a mágica por trás de tantas previsões. A série está no ar há mais de 3 décadas, com centenas de episódios e milhares de piadas produzidas. Estatisticamente falando, se você chutar para todos os lados por 30 anos, uma hora ou outra você vai acabar acertando alguns cenários do mundo real. É pura matemática. Tanto é que essa teoria nem é inédita. Na Copa de 2018, na Rússia, a internet resgatou esse mesmo episódio jurando que a final seria lá. Naquela ocasião, usaram como argumento uma cena onde um jogador mexicano aparece em uma banheira com várias mulheres, o que lembrava muito uma festa polêmica real que os jogadores do México tinham feito semanas antes da Copa da Rússia. Ou seja, a internet recicla a mesma história a cada 4 anos. E se formos analisar o futebol jogado hoje, dentro de campo, as coisas ficam bem difíceis para a profecia acontecer por completo. O México, apesar de ter uma das torcidas mais apaixonadas do planeta, está longe de figurar entre os elencos mais poderosos ou favoritos dessa edição da Copa. Chegar a uma final seria uma zebra histórica de proporções colossais, principalmente porque as fases decisivas do mata-mata acontecem todas nos Estados Unidos, tirando o fator de pressão da casa dos mexicanos. Portugal, por outro lado, é sim uma das grandes favoritas ao título no papel. A equipe conta com nomes de peso mundial como Rubem Dias, Nuno Mendes e Bernardo Silva. Só que o clima nos bastidores não está dos melhores. A seleção portuguesa estreou sob forte pressão, recebendo duras críticas após o empate amargo contra a República Democrática do Congo. E o próprio Cristiano Ronaldo tem sido o alvo principal das cobranças da mídia e dos torcedores pelo desempenho em campo. Com o elenco precisando se blindar de crises, o caminho até a final parece um teste de sobrevivência. Mas espera aí, isso anula completamente a teoria? Não necessariamente. Se você quiser se apegar à última esperança para acreditar que Portugal vai ganhar a Copa deste ano com base no desenho, existe um detalhe psicológico escondido no roteiro de 1997. Como o episódio termina em confusão e não mostra o placar final, muitos assumem que o jogo terminou empatado e iria para os pênaltis. Só que logo no começo da história, antes mesmo do jogo começar, o Homer vira para a família e diz uma frase bem dramática: "Eu me mato se Portugal não ganhar." Como o Homer continua vivinho da Silva ao longo de todas as temporadas seguintes da série, os defensores da teoria usam essa lógica para concluir que no universo do desenho, a seleção europeia venceu o confronto. Se essa profecia cruzada entre os Simpsons e a enigmática ilustração da The Economist é real ou apenas um grande delírio coletivo da internet, nós só vamos descobrir quando a bola rolar na grande final da Copa do Mundo de 2026. Mas que a coincidência visual e histórica é de dar um nó na cabeça de qualquer cético, isso com certeza é. E você, acha que tudo isso faz sentido ou é só mais uma viagem profunda das teorias de internet? Deixe o seu comentário aqui embaixo porque eu quero saber o que você pensa sobre o destino do Cristiano Ronaldo e de Portugal nessa Copa. Se você curtiu essa investigação detalhada, não esquece de esmagar o botão de gostei para dar aquela força para o nosso trabalho, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar as próximas jornadas pelo mundo das curiosidades. Muito obrigado pela companhia, um abraço e até o próximo vídeo.